Igreja, nós vamos prosseguir mais uma fase da herança que temos em Cristo, fazendo a comparação com José, que tinha herança para Israel se levantar, para nascer o Salvador. Então a herança enriqueceu, alcançou muitos e o plano de Deus cumpriu. Então somos co-herdeiros em Cristo, a semelhança de José, que prefigura a igreja gloriosa. Então a leitura é sequencial. Agora é Gênesis 48, que vai dando a sequência. A leitura começará no verso 14. Então você pode ler as escrituras, que nessa parte vai ser feito então a leitura sequencial. Aí na sexta-feira é batalha, porque temos que atuar contra o mal também, para a herança não ser atrasada. E domingo completaremos esta fase de José, comparando com a igreja gloriosa. Então a leitura é Gênesis, no capítulo 48, a leitura começará no verso 14. Então diz o seguinte: mas o pai de José, Israel, ou que era Jacó, estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim. Ele não era o primogênito, ainda que ele era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o primogênito, dirigindo as suas mãos avisadamente, ou ele sabia o que estava fazendo, ainda que Manassés era o primogênito que tinha o direito de pôr a mão direita sobre ele. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que o seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso tornou José perplexo. Em outras Bíblias, mal aos olhos de José, ele ficou perplexo quanto a isso, e tomou a mão de seu pai para a transpor ou mudar de cabeça de Efraim à cabeça de Manassés. E José disse ao seu pai: não é assim, meu pai, porque este que é o primogênito põe a tua mão direita sobre a cabeça de Manassés. Mas o seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, José, meu filho, eu sei o que estou fazendo. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então, para não repetir tudo que já foi falado da herança dos salvos, vamos adiante, porque agora nós estamos numa fase em que a herança que Deus deu a José, ela prefigura a igreja gloriosa. Então José tornou ungido, governador, a família abençoada, a mulher teve o nome daquela pessoa que não abate pelo problema, mas ri do problema. José teve ideias para guardar o alimento, enriqueceu, as nações se dobraram a ele, a riqueza passou para ele. A última mensagem foi baseada em Provérbio 3:22, que o ímpio ajunta, mas o justo que terá, porque as riquezas vieram para ele, as terras, tudo. Então a herança dos salvos vai atrair bênçãos para preparar a volta de Jesus, para as pessoas ter fome e buscar a igreja que torna gloriosa para a salvação. Então faz parte da herança.
Mas chegou em certa fase da herança, que voltamos agora a falar de Manassés e Efraim, que o pai de José, que estava lá no Egito agora, rico, mas já de idade, até com as vistas ruins, que já estava muito avançado em idade, e traz mais uma bênção agora para os filhos de José, que também é uma herança para nós hoje, na herança em Cristo. Veja bem que José teve 2 filhos, Manassés, quer dizer, aquele que faz esquecer o pecado, o passado, o mal, e Efraim, aquele que multiplica e faz os inimigos vir aos pés. Mas aí então Jacó, que é Israel, chama José e fala: eu quero abençoar os teus rapazes. Eles já estavam adultos, já estavam já para a idade de maioridade, porque Jacó viveu no Egito mais ou menos 17 anos para 18. Então ele chama os filhos de José, que já estavam alcançando maioridade, e chama eles para os abençoar. Então existe mais uma bênção dentro da herança dos salvos, que é a bênção de Israel para os filhos de José, que é uma bênção também para nós hoje. Mas veja bem que ocorreu um fato curioso ou excepcional, que José coloca lá os seus filhos diante do seu pai, porque Jacó, Israel, era o patriarca que veio a herança de Abraão, que passou para ele. Então ele põe a sua mão direita sobre o menor, que era Efraim, e começa a abençoá-lo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o primogênito mais velho, e ele começa a abençoar. Você leu aqui a palavra profética que foi dada de multiplicação, de riqueza, de honra maior para Efraim, mesmo Manassés também sendo abençoado. Ocorreu que José, ele falou: ao pai, tu está colocando a mão no menino ou no rapaz, que não é o primogênito, tu deve trocar as suas mãos. O próprio José fica perplexo, um tanto assim, com constrangimento para falar com seu pai, mas Jacó fala: não, meu filho, eu estou sabendo o que eu estou fazendo, mesmo que as minhas vistas estão ruins pela velhice, mas eu estou vendo aqui o menor, Efraim, é esse mesmo, que Deus mandou pôr a mão direita sobre ele, e a mão esquerda sobre Manassés, e ele continuou orando, e abençoando, liberou bênçãos para Manassés, e para Efraim também, e abençoou com uma outra bênção, que faz parte da herança dos salvos. Então veja bem, o que representa isso para nós hoje? Representa que é uma bênção que vem mesmo para a herança dos salvos. Qual? Veja bem que Manassés foi falado, representa que Deus apaga o passado, que não vamos lembrar mais o pecado, as coisas ruins, as negatividades, uma mente pura, que representa Manassés. Então quando a igreja torna adulta, acaba com esse pensamento de hipocrisia, de lembrança do passado, de picuinha, de acusação, coisas da infantilidade. O cristão não vive mais o passado, ele vive cada dia como o último, não guarda mais o mal. Uma mente pura representa Manassés, por isso que é uma herança dos adultos. Quando é criança, menino na fé, ainda fica lembrando passado: aquele lá me pisou, eu saí da igreja, não aguento mais aquela luta, aquele lá fez isso comigo, aquele lá brigou comigo, aquele lá namorou aquele, mas brigou com aquele, não vou mais na igreja, aquele lá era obreiro, não me cumprimentou. Então fica essas picuinhas de menino e a herança se perdendo. Mas quando a pessoa torna adulto, ele não lembra mais disso, ele vai ter herança abundante. Mas veja bem que Manassés era o primogênito, a tendência era a herança, a bênção de Jacó ser dele, de maior bênção, de uma honra maior. Mas só que Jacó, mesmo ainda cego, já velho de idade, ele não põe a mão direita em Manassés, ele põe a esquerda. E José fica um tanto implicado com isso, mas Jacó fala: meu filho, eu estou sabendo o que eu estou fazendo, mesmo que a minha vista não está boa pela idade, mas eu estou abençoando mesmo Efraim com a minha mão direita, que representa a autoridade maior e uma bênção maior. Por que Deus abençoou Efraim com maior autoridade? Porque o próprio nome de Efraim já indica. Efraim quer dizer aquele que multiplica, e aquele que vê os inimigos aos seus pés, aquele que recebe autoridade para os inimigos reconhecer, e aquele que multiplica abundantemente. E Efraim torna uma nação poderosa mesmo. E que é isso para nós hoje? É a unção da multiplicação. O que é a multiplicação?
Quanto mais a igreja torna adulta na identidade em Cristo, quanto mais vivemos a herança dos salvos, no caráter, na identidade, é que vai vir a multiplicação de ganhar multidões para Cristo. Cada um multiplicar, porque hoje o que ocorre, as igrejas até crescem, mas porque estão voltados para o missionário. O missionário é poderoso, as pessoas ficam em redor dele, mas ninguém está multiplicando, estão ajuntando ao redor do homem. O apóstolo é poderoso, o missionário é poderoso, a mulher do missionário é poderosa, mas aquele lá, ele tem revelação, e as pessoas ficam ao redor dele. É um que está aglutinando pessoas, mas não está gerando vida, os que estão aceitando. Mas a unção que Jacó ora para Manassés é para todos multiplicar. Não que você vai formar uma igreja para si, não, a igreja toda vai multiplicando, todos vão gerando filhos na fé abundantemente, poderosamente, e ao mesmo tempo os inimigos caem por terra e vêm aos nossos pés. Vem uma grande autoridade e honra para a igreja que torna gloriosa. Então existe dentro da herança dos salvos uma outra autoridade que vem, que é a bênção de Jacó para Manassés, para Efraim. Manassés é abençoado, mas uma unção maior para Efraim, que é a bênção de Jacó dentro da herança, que a igreja multiplicará abundantemente quando ela torna adulta. Então veja bem, se a pessoa, ele está com a mente pura, ele não lembra mais o pecado, é uma bênção abundante, mas existe dentro da herança para cada um a multiplicação e o inimigo dobrar aos nossos pés. Então aí a família converte, gera vidas abundantemente, há um respeito da autoridade do cristão aonde ele vai, as pessoas respeitam, se convertem e aceitam a palavra, e o mal cai por terra. É a herança que vem. Mas muitas vezes as pessoas são cristãos, mas não está com essa autoridade que Jacó passou para Efraim dentro da herança de José. Muitas vezes a pessoa está cristão, mas não está multiplicando. O inimigo não está saindo dentro da família, dentro de casa, dentro do trabalho, ou em outras áreas. Há uma resistência que está ocorrendo. Então por isso que nós temos que ir adiante para ter a herança dos salvos. E veja bem que uma das últimas que vai vindo em relação a José, porque os meninos que já não eram mais recém-nascidos, já eram para adolescência, porque Jacó já estava quase 18 anos dentro do Egito. Aí ele chama os filhos de José para dar uma última bênção, e prioriza Efraim, porque Efraim representa a multiplicação e vitória contra os inimigos. Manassés era o primogênito, mas a bênção maior não era para ele. Mesmo que ele era o primogênito de José, não coube a ele ter a herança maior, mas coube para Efraim, porque Efraim já era uma determinação de Deus de multiplicar e possuir os inimigos, e aonde for os inimigos dobrar, e aonde Efraim fosse multiplicar. Só que agora para nós é gerar almas, vidas para Cristo, gerar pessoas semelhança do Senhor, cada um multiplicar. Mas hoje em dia as pessoas não estão multiplicando, estão atrás dos bispos, dos pastores, para receber bênção. Aqui que Deus falou, aqui que Deus tem para mim, vou ali para que ele dê uma revelação. Muitos pastores estão virando guru, ou seja, guru é aquele que fica sendo consultado para ver o que faz. Podemos orar e abençoar, orientar as pessoas, mas o resto da vida não. A pessoa tem que crescer e você gerar novas pessoas para Cristo e multiplicar. Não é só ganhar um, é 1 para 3 para 9, e vai multiplicando poderosamente, e ao mesmo tempo vencendo o inimigo caindo por terra, e o inimigo não mais nem aproximando, porque a representação de Efraim é que os inimigos respeitando e se rebaixando e jogando aos pés de Efraim, nenhum inimigo resistindo. Então essa vitória vem também como herança dos salvos. Então antes que ocorra, você já vai ver que esta herança vai vir a unção de Manassés, que o passado não vai te dominar, não vai te abalar mais, mas virá a unção também de Jacó para Efraim, que é
a multiplicação e o inimigo não suportar mais. Mas enquanto ainda você tem dificuldade de ganhar a alma, ainda tem medo do demônio, ainda o inimigo está te perseguindo, te ameaçando ou te zombando, falta esta herança ainda. Mas veja bem que esta bênção demorou 17 anos para ser liberada, porque os meninos de José nasceram, chamaram Manassés e Efraim, Deus já os abençoou, mas passou 17 anos já, a herança, riqueza, fartura, abastança, e aí Jacó libera mais uma parte da herança específica para Efraim. Então essa especificação é também da igreja gloriosa, um período de multiplicar e conquistar, o inimigo bater em retirada, o inimigo não suportar a herança que Deus tem para o povo de Deus. Mas nós temos que estar atento à palavra, que nível que nós já estamos. A herança está sendo ministrada. Você já consegue mesmo viver como adulto em Cristo, na autoridade, na identidade, no caráter? Você já consegue mesmo desvencilhar de qualquer vaidade e depender de Deus? Você realmente está consagrando a sua vida? Você já consegue rir do problema como a mulher de José, que era par da herança, a Sanete? Você consegue já ver o nome de José, aquele que traz salvação, como Zafanete Parneia, que Deus é aquele que toma conta de tudo, criou tudo e tudo é por Ele e não se abala por mais nada? Você já está mesmo apto para a herança? Porque tudo isso vai ocorrer. Você realmente tem prazer nas coisas de Deus? Ou ainda está menino na fé, ou está ainda duvidoso, ou está precisando de curatela? Mas a sequência vai levar vitória impressionante. Então nós estamos nesta fase agora. Ao você saber o que é a herança dos salvos e já se prepara ou prossegue na maturidade, ela vai cumprir, com certeza. E o evangelismo, a multiplicação, ela depende da igreja estar no caráter, na identidade em Cristo. Senão, não é o avivamento, senão é ajuntamento de gente ou dependência do homem, que aí vira comércio, contenção, ou por legalismo, ou muitas vezes por atrativo da necessidade humana, porque a maioria das igrejas tem o princípio do marketing. Aquele lá é poderoso, aquele lá ele é apóstolo, aquele lá é bispo, aquele lá ele tem poder, é homem de Deus. Está tão cheio de propaganda que as pessoas agora, os pastores, os bispos, os ministérios estão usando os sites sociais, as redes sociais, e falando: eu sou poderoso, pode contar comigo, eu estou a madrugada inteira orando. Ainda já põe na internet orando pelas madrugadas e mostrando os livros que leva para o monte, e as pessoas falam: aquilo é poderoso, então é aquilo lá que eu quero, que vai orar para mim. Então não é a unção da herança de Efraim, que é para todos multiplicar e vencer o inimigo, ainda é menino na fé. Essas atitudes que pode levar a derrota, mas o avivamento que Deus tem mostrado é quando a igreja está na herança dos salvos, e quando a bênção de Jacó foi liberada para Efraim, que ocorreu mesmo uma multiplicação gigantesca. Por isso que Deus tem falado já há algum tempo: o avivamento, a multiplicação é para os adultos que vão tendo a herança. Então vamos adiante, porque vai ocorrer essa liberação desta bênção, porque faz parte da herança, como ocorreu a herança para José, para o seu filho e o seu filho menor, porque era representado o nome dele: multiplica e vence o inimigo. Essa herança é para nós também, para ocorrer na terra um avivamento tremendo e para a glória de Deus manifestar. Então hoje a sequência é essa, daquilo que já foi pregado, de todos que estão acompanhando. A herança te pertence, mas nunca esqueça, a herança é habilitação. Somos herdeiros, habilitar para a herança, senão vai ficar debaixo de tutor há muito tempo, e a pessoa que fica debaixo de tutor, a bênção é limitada, não vai ocorrer muito. Se não aceita a herança, renuncia. Se ouvir muitas coisas, fica confuso e precisará de curatela, quer interceder, orar para a pessoa, para ver se a pessoa
volta ao normal, mas a pessoa que prossegue na maturidade, ele terá o melhor da herança. E este ministério, Deus tem levantado para isto, para alcançar o usufruto da herança, para a terra e para a eternidade. Então essa é mais uma fase do que é a herança dos salvos. Aí vai continuando para a próxima etapa, que é jejum e oração, para o inimigo não perturbar. Aí completaremos domingo à noite a última fase do que ocorreu com José, que prefigura para a igreja gloriosa. Mas queira mesmo que manifeste a herança. Você está ouvindo o que ocorre, mas consagre, santifique, ore, procure mesmo a maturidade em Cristo, que o que é seu vem na sua mão. Vai beneficiar você, pessoas, o plano de Deus vai cumprir e preparará a volta do Senhor. Então essa é mais uma fase, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique agora de pé, vamos então orar para que cumpra na sua vida a herança que também Jacó passou para Manassés e principalmente para Efraim. Efraim foi priorizado para a multiplicação, o inimigo não perturbar mais, e esta herança nos pertence. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, prosseguimos mais uma fase desta campanha que vai seguindo, ó Pai. Ser cristão é ser herdeiro, co-herdeiro em Cristo. E a herança, como ocorreu com José, prefigura em vários aspectos a herança para a igreja antes da volta do Senhor. Antes era José o herdeiro, agora todos nós somos co-herdeiros em Cristo. E a herança vai ser usufruída cada vez mais nessa terra para a eternidade. A igreja tornando santa, gloriosa, sem ruído e sem mácula, para continuar operando sobre este santo ministério, como muitos vieram hoje à tarde, ó Pai, de forma abundante, e agora neste horário, continua operando maravilhas, ó Pai, porque a obra é tua, Senhor amado, como tu falaste, Senhor, que a herança para os adultos vai ser liberada, a igreja que torna gloriosa terá o usufruto da herança, como foi lido também em Apocalipse. São 7 cartas, 6 foram cartas de repreensão. Se arrependessem, teria lugar no castiçal. A única elogiada foi Filadélfia, que guardou a palavra do caráter, e Deus aguardará da tentação sobre este mundo. Por isso que a fome e a seca que veio no tempo de José, Deus guardou Israel, porque virá também privação na terra, mas Deus guardará a igreja gloriosa e vai usá-la para beneficiar a terra, para preparar muitos para o dia do Senhor, para que a igreja torne realmente santa e gloriosa, Pai. Que também a bênção de Jacó, dada a Efraim, faz parte também da herança dos salvos para os dias de hoje, que todos tenham compreendido, mas esta fase da campanha, vida abundante para todos, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, uma revelação bem clara. Você que está aqui presente como à tarde, você pode ter certeza que uma das qualificações da sua vida é a bênção de Jacó para Efraim, que lhe pertence. Você vai notar algo surpreendente que virá na sua vida: compaixão por alma, desespero por vidas, ganhar, multiplicar, e o inimigo te respeitar, qualquer pessoa dobrar diante da sua vida. É a profecia para você nessa etapa da campanha.